Bom dia a todos. Eu quero dizer que honrado sou eu, muito honrado por esse convite. É um enorme prazer rever os amados pastores e amigos, o pastor Marcos Supira, pastor Ilmo, do tempo de Peniel, encontrar alguns pastores muito queridos, pastor Daniel, reencontrei aqui o pastor William, o Lilico, depois de tantos anos, então um prazer tão grande. Outros pastores, muito obrigado pela honra, pelo privilégio que me concedem ao estar compartilhando um pouco a respeito do reformador da igreja, Martinho Lutero, nessa data, nessa celebração de 500 anos, que é tão importante para que nós possamos refletir a respeito dos ecos da Reforma Protestante. Eu pergunto aos irmãos, todos estão contextualizados um pouco com o assunto da Reforma Protestante? Porque muito se fala da Reforma. Quando eu escrevi o livro, eu procurei tirar muitas frases de Lutero que eu ouvia na internet. E tem muita frase bonita, frases tão bonitas que eu falei, poxa, tem que ser de Lutero mesmo, mas não achei essas bases. E tem outras frases também que são importantes de Lutero, não são citadas. Então é um trabalho baseado em muitas biografias de Lutero, e muitas bibliografias sobre o tema da Reforma. Uma delas em especial, que foi lançada pela Comissão Interluterana de Literatura, Obras Selecionadas de Lutero, 12 volumes. É recomendável a quem quer se aprofundar nesse assunto, de onde extrair a maioria das bases. Então, todos os temas aí, todas as citações, elas têm bases validadas pelas fontes que foram ali aferidas, ok? Vamos então começar. Estão preparados para a jornada? Vamos voltar uns 500 anos? Vamos? Então tá bom. Deixa eu me adequar aqui ao meu... Ok, já falei sobre o livro. É importante nós falarmos do tripé doutrinário, sola gratia, sola fide e sola scriptura. Posteriormente, nós vamos ter a adição de duas terminologias de solas. Você pode me lembrar? Solus Christus e soli Deo Gloria. Mas em Lutero, nós vemos o arcabouço dessa tríplice base doutrinária e que vai ser desenvolvida no transcurso do ministério de Lutero. A grande pergunta, e essa daí é a foto tirada em Wittenberg, esse é o portão onde Lutero cravou as 95 teses. Você pode ver que aqui é um portão hoje de cobre, porque nas guerras napoleônicas a igreja foi incendiada pelas tropas francesas, então colocaram uma de bronze, e quando colocaram com as 95 teses cravadas. Então aqui estão as 95 teses. Acima colocaram a imagem, os luteranos mantêm a imagem de Cristo. Do lado esquerdo está Lutero com a Bíblia, e do lado direito está Felipe Melanchthon com a doutrina, Laudato Si Comune. Vamos falar, talvez não dê para falar um pouco de Felipe Melanchthon, mas ele vai ser um grande braço de Lutero. Então hoje nós vamos perguntar, o que levou Lutero a cravar as 95 teses? Será que ele acordou um dia e falou, vou cravar 95 teses ali naquela igreja? Por que é dia 31 de outubro? Por que não foi no dia 1º de agosto? Por que não foi no dia 30 de maio? Por que dia 31 de outubro? Houve uma razão lógica para isso e houve uma inteligência por trás dessa data. Era uma data necessária para que a reforma tivesse a sua expansão como teve. Pois bem, e quais as consequências? Tudo começa na Universidade de Erfurt, quando Lutero se torna bacharel em sentenciário de Pedro Lombardo, que seria o equivalente a uma licenciatura em teologia de hoje. Por que nós entramos, Lutero aos 25 anos de idade, no ano de 1509, em Erfurt? Porque quando ele vai estudar o sentenciário, ele vai ter acesso a alguns teólogos. E tem dois teólogos cujas teorias elas vão influenciar Lutero, Guilherme de Ockham e Gabriel Biel. Esses dois são importantes porque Guilherme de Ockham, que está aí na imagem, ele ensinava algo que Lutero vai gravar no seu coração. As Escrituras, elas são soberanas em matéria de fé aos cristãos. Isso vai ser importante, porque ao longo do tempo, o papado ele vai se colocar no mesmo nível das Escrituras e, eu sei que vocês entendem e sabem, acima das mesmas. Vamos ver isso. Então, a influência de Guilherme de Ockham, Lutero com 25 anos, ele vai então assimilar provavelmente isso. O Gabriel Biel, ele vai ter como teoria duas bases que Lutero vai acatar. A primeira delas, os concílios estarão acima dos papas. Já era uma teoria que vai influenciar pré-reformadores, como por exemplo Jan Hus, por exemplo, e Wycliffe. E o poder dos sacerdotes é apenas simbólico, porque os membros
o clero não tem condição de absolver pecados. Os irmãos sabem que no catolicismo romano, os padres, eles têm a pretensão de absolver pecado. Você confessa a ele te dá uma tarefa de casa, você reza tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, e faz isso, faz aquilo, e depois o padre fala assim: eu te absolvo dos pecados, ego absolvo-te. Então, eles têm essa pretensão. Já Gabriel Biel, ele vai falar contra isso. O poder, o papel do clero é simbólico, e Lutero vai escrever sobre isso posteriormente, em 1520, vai falar muito bem sobre isso, que não há diferença entre clero e leigos. Essa é uma invenção humana. A diferença de clero e leigos é funcional, de tarefas, responsabilidades, mas com estamento espiritual. Lutero vai escrever a nação alemã, a nobreza da nação alemã, sobre o estamento espiritual. Então ele vai falar, não, clero e leigo são a mesma coisa diante de Deus, todos os dois têm acesso a Deus. Então, enfim, temos essa preposição que vai então influenciar Lutero. Em 1510 e 1511, eu também cito esse ano, final de 1510 e início de 1511, Lutero vai visitar Roma. O contexto é o seguinte: tem um problema nos conventos, que ele faz parte, né? Lutero então faz parte do convento de Erfurt, como vocês viram, na Universidade de Erfurt, então ele está ali no contexto de Erfurt. Então, o superior dele, chamado Johann Staupitz, ele vai estar muito idoso, ele vai ter que resolver um problema com o vigário-geral da ordem agostiniana. Lembra vocês, Lutero era agostiniano. Então, aliás, se a mesa quiser ficar mais à vontade, quiser ficar sentada ali para ver a transparência, é melhor do que ficarem virando o rosto, não sei se vocês acham melhor, não sei, vocês que sabem. Mas enfim, Lutero vai visitar Roma. Staupitz está com uma certa idade, então ele vai pedir a Lutero com outro frade para irem a Roma para representá-lo lá com o vigário-geral da ordem agostiniana. Aliás, é importante ressaltarmos, Lutero, em muito ele resgata Agostinho. Temos duas linhas teológicas básicas na Igreja Católica Romana: os agostinianos e os tomistas. Agostinho e Tomás de Aquino. Lutero vai tender para o agostinianismo, ok? Vamos falar sobre isso. Então, Lutero, ele vai ter um estalo, vai ter uma espécie de um conflito quando ele vê Roma. Primeiro, ele, como católico romano, ele vai fazer aquela peregrinação. Ele vai ver as várias relíquias ali. Mas numa delas, a Scala Sancta, que você está vendo na foto, ali em Roma, ele vê ali os 28 degraus, que a Igreja Católica Romana diz que eles vieram de Jerusalém para Roma, e quem subisse cada degrau alcançaria uma graça, ou seja, obras. Você sobe um degrau de joelhos, alcança uma graça, sobe outro degrau de joelhos, alcança outra graça e tal. E Lutero, então, a cada degrau, ele vai rezando o Pai Nosso. Lutero diz o seguinte sobre esse evento, ele diz isso posteriormente. Ele diz assim: em Roma eu quis livrar meu avô do purgatório, e subi a escadaria rezando um Pater Noster em cada degrau, pois estava convencido de que, se orasse assim, poderia livrar e redimir a alma dele. Mas quando cheguei no último degrau, olha só, o pensamento me vinha: quem sabe se isso é verdade? Então Roma é importante porque Lutero, ele tem um primeiro estalo sobre a possibilidade de isso ser uma superstição, de uma tradição que alguém disse, outro acreditou e se passou para frente, se perpetuou. Ele então sobe de joelhos, rezando um Pai Nosso em cada degrau, e ele fala: mas será que isso vai adiantar? Será que eu vou livrar meu avô do purgatório? Então, mesmo antes da reforma, que a gente fala 1517, mas já em 1510 ou início de 1511, ele vai em dezembro, então não sabemos que isso acontece em janeiro ou no final de dezembro, mas enfim, 6 anos antes, ele já tem um estalo sobre a possibilidade de nenhuma das obras que ele estava fazendo que fossem suficientes para livrar o avô dele do purgatório. Um adendo sobre isso, sobre essa superstição. Eu coloquei 2 papas aí. O Pio VII, em 1817, ou seja, 100 anos depois da reforma, ele vai dizer o seguinte: quem subisse essa escada em Roma ganharia uma indulgência de 9 anos por degrau. Ou seja, você podia ganhar
252 anos de indulgências no purgatório. Em outras palavras, ficar 252 anos menos tempo no purgatório sofrendo lá suas penas. Isso 100 anos depois da reforma. Em 1908, o Papa Pio X foi além e concedeu indulgência plena aos que subissem as escadas de joelho depois de confessar e comungar. Ou seja, com o poder de uma canetada. Anos depois, outro Papa, não, eu não vou perdoar só 252 anos. Quem subir vai ter todos os pecados perdoados ali do purgatório. Olha que facilidade. Então nós temos essas questões que vão levando os reformadores a uma reação. Há um contexto da reforma, os abusos dessas superstições. 1515 é interessante por quê? E aí eu já avanço para 1515. Lutero, ele começa a pregar sobre Romanos e descobre a doutrina da justificação pela fé. E nesse mesmo ano, Lutero se torna vigário geral sobre 11 mosteiros. Então nós temos o prior, o subprior, o prior no convento, temos o vigário, geralmente em 3, e o vigário geral em 10 a 11. Lutero fica responsável por 11 mosteiros. Isso é importante por quê? Porque Lutero tem que visitar os 11 mosteiros. É uma das funções do vigário geral, é visitar todos os mosteiros. Então, quando Lutero começa a descobrir a doutrina da justificação pela fé, ele começa a pregar nesses 11 mosteiros da Saxônia e da Turíngia, ele começa a pregar sobre a doutrina da justificação pela fé. Ok, já falei sobre isso. E aí, depois dos Salmos, ele começa Romanos, e quando ele começa a estudar, e mais aprofunde em relação a Romanos, ele tem uma descoberta. 2 textos são importantes para Lutero nessa descoberta em relação a Romanos. O primeiro é do capítulo 3, versículos 21 a 24. O texto diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creram. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Esse é o primeiro texto que aponta Lutero. Mas, como lido aqui, o principal texto vai ser o de 1,17, do mesmo Romanos, visto que a justiça de Deus se revelou no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, esses 2 textos, eles levantam Lutero. Não é pela obra, não é pelo meu esforço, não é por eu subir uma escadaria da penha, ou acender vela, ou ir a missas, ou fazer isso, ou fazer aquilo, ou fazer um jejum na sexta-feira da Semana Santa. Não, é pela fé. Não adianta nada se eu não fizer algo pela fé. Tem que haver uma fé individual, tem que ter uma experiência de fé em Deus. E essa fé é centrada em quem? Em Jesus Cristo, como nós lemos no texto de Romanos 3. Então, são esses 2 textos que vão desembocar a reforma a partir disso. E aí, como eu já falei aqui, não importando as obras religiosas, elas são consequências, são atitudes, muitas vezes boas até, mas não são necessárias para a salvação. Então seriam desnecessárias as indulgências, seriam desnecessários os votos, os sacrifícios, como andar de joelho numa escadaria, por exemplo, etc. e tal. O Evangelho voltava a se tornar um fardo leve, e não aquilo que era difícil, impossível de se carregar. Anos depois, Lutero escreve o seguinte: eu fora tomado por uma extraordinária paixão em conhecer a Paulo na Epístola aos Romanos. Fazia-me tropeçar não a firmeza do coração, mas uma única palavra no primeiro capítulo: a justiça de Deus é nele, no Evangelho revelada, Romanos 1,17. Isso porque eu odiava essa expressão, justiça de Deus. Os professores me haviam ensinado, segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores injustos. Eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores. Ao contrário, eu o odiava. Aí Deus teve pena de mim. Dia e noite eu andava meditando, até que por fim observei a relação entre essas palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito: justo vive de fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive atrás da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus. Isso é a passiva, através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Entramos no contexto mais próximo ao ano 1517. É o ano 1516. Lutero então já está com o entendimento da doutrina da justificação pela fé, não pelas obras.
Lutero já começa a desenvolver, ele começou com Salmos, mas adentrou a Romanos, ele começa a entender a libertação que nós temos de toda imposição, norma humana que nos é imposta para alcançarmos a salvação. Temos acesso a Deus, mediante um mediador que é Jesus Cristo. Então, ele começa a perceber essas coisas, mas Lutero está ali em Wittenberg dando aula, já tem um tempo, e ali ele recebe em mãos um catálogo de relíquias da Igreja de Todos os Santos, que é a principal igreja de Wittenberg. É um ano promissor. Em 1516 ele recebe um texto do Textus Receptus, o Novo Testamento em grego de Erasmo. Ele estava dando aula em Romanos 10, a partir de Romanos 10 ele passa a dar aula com base no texto grego, porque até então Lutero, como outros autores, eles davam aula com base no texto latino, ou seja, na tradução Vulgata. Mas a partir de Romanos 10 ele começa, além do texto latino, ele começa a usar o texto grego. Então isso já amplifica a visão de Lutero. Foi um ano muito bom. E aí então ele se baseia nessa tradução de Erasmo. Essa é uma foto dessa primeira edição de Erasmo, o Textus Receptus. Vocês podem ver à esquerda o texto em latim, à direita o texto em grego, koiné. Pois bem, depois, no dia 27/10, quando é que foi a reforma? Qual foi o dia da reforma? 31/10. Ou seja, já muito próximo da reforma, ele começa a entrar em Gálatas. Ele vai amar tanto Gálatas, que ele vai comparar Gálatas à sua esposa, Catarina. Ele vai falar: Gálatas, você é minha esposa, você é minha Catarina. É principal, apesar da principal base de fundamento doutrinário teológico de Lutero ser Romanos, mas a que ele mais gostava de ler era Gálatas, porque Gálatas de fato, alguns já chamam Gálatas de a declaração de dependência da fé cristã, e realmente é uma carta libertadora. Pois bem, mas em 1517, em 1516 ele pega esse catálogo e ele começa então a fundamentar as suas bases que vão eclodir na reforma de 31 de outubro de 1517. Quais são as bases? Bom, nós temos que falar então das doutrinas do catolicismo romano que fizeram a reforma protestante eclodir. Vamos a estas. Contexto doutrinário. Bom, os pré-reformadores, eles acusaram muito a Igreja Católica Romana e o clero de abusos. Abusos como, por exemplo, abuso de licenciosidade moral. Eles tinham casos, concubinas, mulheres, homossexualismo, tantos desvirtuamentos morais, e era uma coisa assim, não tinha pudor. Mas eu aqui vou me ater aos aspectos. Aí você tem Wycliffe, aí você tem Jan Hus, aí você vai ter tantos outros que vão colocar isso às claras. Mas o contexto que eu quero me ater é o contexto da necessidade da reforma doutrinária, não no sentido moral, mas no sentido doutrinário, bíblico. E eu sei que aqui é uma escola de pessoas que amam a Bíblia, amém? Amém. Quem ama a Bíblia aqui? Diz a pessoa que está do seu lado: você está preparado para a gente avançar mais em doutrina bíblica? Pergunta para ela. Se você quiser eu paro, mas eu nem comecei. Por quê? Porque nós temos que tratar de 3 bases fundamentais. Bom, o culto aos santos já não bastava. Agora nós temos então o florescimento do culto às relíquias, como mais uma forma de se oferecer graça divina, perdão dos pecados ou alívio no purgatório. Então, você já não tem apenas o santo, você fazer uma oferenda, você fazer um clamor, você fazer um voto ao santo tal, não. Agora, você tem uma relíquia que você pode então terceirizar uma parte do santo para venerar. Então, as inovações romanistas, elas vão avançar com o culto às relíquias, e nós temos que entender então o seguinte: começa a haver uma concorrência entre as igrejas. Por que o catálogo de Wittenberg é importante? O catálogo da Igreja de Todos os Santos de Wittenberg, do príncipe eleitor Frederico III o Sábio. Por que é importante? Porque as cidades começavam a concorrer. Olha, eu tenho o osso de São José, mas eu tenho o cabelo de Jesus, mas eu tenho o dente de Santa Bárbara, mas eu tenho o sapato de... Então, cada igreja começa a oferecer um catálogo diferente. Então, nós estamos numa época de catálogos. E como cada catálogo prometia um tempo a menos no purgatório, então as pessoas, eu cometo pecados,
eu vou na igreja de Wittenberg porque ali eu consigo 127 mil anos de perdão. Não, mas eu vou na igreja de Magdeburg porque ali eu consigo 138 mil anos de perdão. Então nós temos romarias. O culto ao santo já não é tanto mais atrativo como era antigamente. Então essa acerbação ímpia, ela se baseia e vincula, ela interpõe 3 doutrinas básicas do catolicismo romano, sobre as quais nós vamos falar aqui: a doutrina do purgatório, a doutrina das penitências e a doutrina das indulgências. São 3 doutrinas que vão amalgamar a veneração das relíquias, que é o que vai fazer com que Lutero exploda a reforma no dia 31, cravando aquelas 95 teses, conforme o relato de Felipe Melanchthon. Pois bem, então vamos lá. Eu vou começar então agora a segunda parte. Na segunda parte eu vou então começar a falar dessas doutrinas romanistas. Está preparado para entrarmos na doutrina do purgatório? Está animado? Então tá bom. Então vamos lá. Segundo o catolicismo romano, o purgatório é uma dimensão intermediária entre o céu e o inferno, destinada a purgar determinados pecados daqueles que morreram sem estar inteiramente aptos para o céu. Então é o seguinte: não, eu morri, mas eu não estava tão santificado quando morri. Teve uma coisa que eu pensei, uma coisa que eu fiz, eu esqueci de pagar o padeiro na semana passada, eu fiz alguma falha. Então, peraí, eu não estou apto para entrar para o céu. Então tem um local intermediário chamado purgatório. Lá eu vou purgar meus pecados. Bom, e o purgatório então dependeria do tempo que você ficaria. Agora, essa doutrina romanista, ela é estranha ao cristianismo por 300 anos. Só no final do século IV que ela vai começar a adentrar através disso. E isso tem uma base no paganismo, porque no paganismo você tinha influência do mundo dos mortos no mundo dos vivos. Por exemplo, casas mal assombradas, locais mal assombrados, por exemplo, fosse negativa, ou também uma intervenção do mundo sobrenatural no mundo dos vivos, positiva, abençoando, abrindo os caminhos, livrando a pessoa. Então, no paganismo, você tinha influência do mundo dos mortos no mundo dos vivos. E esse cristianismo começa a ser corrompido nesse período, corrompido mais através da igreja patrística. Ele vai ao contrário. Ele começa a dizer que o mundo dos vivos, ele interfere no mundo dos mortos. Então, nós aqui na terra, os vivos, podemos ajudar os mortos a purgarem os seus pecados. E essa, então, é a doutrina do purgatório. Então, pode influenciar como? Oferecendo indulgências, que eles chamam de sufrágio dos vivos. Até hoje eles chamam assim. Através de várias formas. Por exemplo, rezas, esmolas, peregrinações, missas pelos mortos, e depois vamos falar, naturalmente, sobre as relíquias. As primeiras menções dessa teoria é desse homem daí, Cirilo de Jerusalém, final do século IV, quando ele fala que a missa poderia propiciar a clemência divina aos vivos e aos defuntos. Então ele começa com essa teoria, o Cirilo de Jerusalém. Pois bem, Crisóstomo é boca de ouro, um grande teólogo e também um grande mariólatra. Ele vai dizer o seguinte, que nós vivos podemos rezar pelos mortos, pois os defuntos tiram disso grande proveito e utilidade. Então reze pelos mortos. É importante nós dizermos que para nós isso é um absurdo, mas na Bíblia dos católicos romanos existe uma base em 2 Macabeus capítulo 4, a partir do versículo 42 em diante, que fala de uma reza por mortos. Então, por isso que o Concílio de Trento, ali vamos lá para 1563, eles vão oficializar os livros que eles chamam de deuterocanônicos, segundamente inspirados, nós chamamos de apócrifos, são espúrios, enfim, mas eles vão incluir Macabeus, que Macabeus, segundo Macabeus, primeiro nem tanto, mas segundo Macabeus, tem umas bases doutrinárias fundamentais para a manutenção do catolicismo romano. Pois bem, mas de todo modo, Agostinho, em 430, ele vai dizer o seguinte: as almas dos defuntos recebem alívio pela piedade de seus parentes vivos. Então o próprio Agostinho, que é um grande intelectual, é uma pessoa que tem um material muito interessante em termos de conteúdo, mas ele também fala coisas que são
contrárias ao ensino bíblico. E ele vai falar sobre isso, olha, almas de fundo recebem alívio. Alívio. A palavra alívio é indulgência, né? Traz um indulto, então traz um alívio às almas sofridas ali no purgatório. Somente em 593, ou seja, mais de 100 anos depois, é que um Papa ele vai ceder e admitir, que é o Gregório I, vai admitir a existência do local. Ou seja, só um século depois os papas entram em cena para isso. E aí nós temos uma intervenção, uma inovação, mais uma inovação. O dia dos finados. Qual é o dia dos finados? 2 de novembro. Por que dia dos finados é 2 de novembro? Nós temos dois contextos aí a observar. O primeiro deles é o surgimento do dia dos finados, que vai popularizar a existência do purgatório. Em 998, quase no ano 1000, para arredondar as coisas, um monge passava pela Sicília, na Itália, e ele começa a ver uns tremores na terra, uns sons vindo da terra. Esses tremores são do Etna. O Etna, às vezes, ele tem os tremores, um monte Etna. Ele tem os tremores e você ouve sons vindo do céu, da terra. Ele pensa que são almas que estão no centro da terra, clamando. E ele então começa a interpretar que são almas clamando por ajuda, que estão sofrendo naquele lugar que ele já conhecia, havia já 200 anos já ouvira falar do purgatório. Ele chega no convento de Clany e ele fala para o abade Odilon, e Odilon, que é esse daí que está na foto, ele começa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer então, dedicar um dia para rezar pelas almas que estão no purgatório, um dia dedicado aos finados. Então surge aí o dia dos finados. Por quê? Para nós podermos fazer rezas para que o sofrimento deles venha a ser amenizado. O dia dos finados é dia 2 de novembro, certo? Bom, mas se eu tenho que ter um dia para dedicar aos finados, eu tenho que ter um dia para dedicar aos santos, não aos finados comuns, mas aos finados que são santos da igreja. Então, um dia antes dos finados, que é o dia 2 de novembro, no dia 1º de novembro, eu estabeleço o dia de todos os santos. Olha a importância do dia 1º, dia 31 de outubro. Como no dia de todos os santos, a igreja mais procurada naquela região da Saxônia alemã era a igreja chamada Igreja de Todos os Santos. O culto principal, onde era apresentado todas as relíquias, dia 1º de novembro. E as pessoas, elas tinham que chegar no dia 1º de novembro cedo, porque a fila era grande para ver as relíquias. Porque no dia 2 eles tinham que estar no cemitério das suas cidades, para rezar pelos santos finados. Então, para eu estar cedo, no dia 1º de novembro, e sair cedo de Wittenberg, eu tinha que chegar lá que dia? Dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, então, ficava uma fila imensa em Wittenberg. Por isso que o Lutero falou, bom, o pessoal não faz nada, o pessoal não tem WhatsApp para ficar lendo durante palestra, nem respondendo e-mail, então eu vou cravar na porta da igreja de todos os santos, e o pessoal vai ficar lendo aqui, e pronto, e assim ele propaga a reforma. Não foi inteligente da parte dele? Não tinha outra data melhor. Se ele coloca no dia 1º, o pessoal que chegou mais cedo já foi embora. O pessoal está querendo entrar rápido, não vai parar para ler. Então o pessoal que vai chegando vai lendo, e aí Lutero então usa a estratégia de marketing. Melhor dia 31 de outubro, porque vai propagar como nunca. Olha que estratégia. Pois bem, vamos voltar ao purgatório. Quase 7 séculos depois, do Papa Gregório falar sobre o dia dos finados, o Concílio de Lyon, 1274, ele passa a aceitar a doutrina do purgatório como dogma. Pois bem, quando o concílio passa a aceitar como dogma, isso passa a ser ensinado oficialmente a todos os seminaristas de todos os conventos e mosteiros, todos passam a ensinar, porque é dogma. Então é base que você vai ter que aprender para ensinar aos demais. E aí, como dogma, em todos os locais da Europa, começa a se especular como é que é o purgatório. Porque eles falam que o purgatório é um local intermediário entre o céu e o inferno, das pessoas que vão para o céu, mas ainda precisam alcançar a santidade para chegar no céu. Mas como é que é o purgatório? Ninguém diz. Então começam a haver especulações. E aí nós temos, por exemplo, a de Santa Francisca Romana, que falece em 1440, e ela diz, daí um selo que fizeram para ela, e ela diz o seguinte,
A zona ou região média do purgatório está dividida em 3 partes. Olha a especulação dela. A primeira, cheia de uma neve excessivamente fria. A segunda, de piche fundido, misturado a azeite em ebulição. A terceira, de certos metais fundidos, como ouro e prata, transparentes. 38 anjos recebem as almas que não cometeram pecados tão graves que mereçam a região inferior. Então você vê, qual a base dessa mulher para afirmar isso? É loucura, é demônio, mas ela começa a especular, porque as pessoas querem saber. Aí nós temos um cardeal jesuíta. Essa mulher se tornou santa na Igreja Católica. Nós temos um cardeal também vai se tornar santo, o Bellarmino, já próximo ao período da Reforma, 1621, quando ele falece. Ele dizia o seguinte, que o purgatório ficava nas entranhas da terra, vizinho do inferno, cerca de uma montanha da Irlanda, de onde saíam chamas e onde frequentemente apareciam almas. Então ele vai colocar no mapa, vai colocar no GPS. Se ele tivesse o Waze na época, ele botar inferno e ia sair na Irlanda. Inferno, à direita. Então ele já especulou que era uma montanha da Irlanda. E nós temos elucubrações que você fala como é que as pessoas, e o homem se torna um santo. As pessoas rezam para ele hoje. Pois bem, esse mesmo Bellarmino, ele diz, e dá um exemplo das almas do purgatório, que ele teve uma visão onde o Papa Inocente III, ou Inocêncio III, estava no purgatório e ela pediu a Santa Lutgarda. A Santa Lutgarda, do século XIII, é a santa intercessora do purgatório. Se você está no purgatório, você pede a Santa Lutgarda. E as pessoas que querem falar de maneira mais direta ao purgatório, com alguma alma no purgatório, acode a ela também. Esse é o entendimento do catolicismo romano. Então, o Papa, que está lá pagando os pecados dele, ele pede o seguinte: é terrível, a minha pena irá durar equivalente a séculos, se não me ajudares. Em nome de Maria, que obteve para mim o favor de recorrer a ti, me ajude. Então o Papa recorre a Santa Lutgarda, para que em nome de Maria o acuda. Eu digo a vocês, a igreja precisava de uma reforma? Eu volto a dizer, não estou falando das questões morais, eu estou falando das bases doutrinárias, porque Jesus, ele falou em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O erro está quando não conhecemos as Escrituras. Por isso que o solo da Escritura vai ser uma base de Lutero. Ele vai contestar tudo com a Bíblia aberta, não é com a Bíblia fechada. Bíblia fechada não tem utilidade, vira quase como um material que você acha que dá sorte. Não, a Bíblia tem que ser aberta, tem que ser lida, tem que ser pregada, tem que ser vivida. E Lutero, os padres tinham Bíblias, a igreja, os conventos tinham Bíblias. Então, a questão é ler a Bíblia, estudar a Bíblia e combater o erro pela Bíblia. Então, aí surgem essas elucubrações. Agora você fala, não, mas isso ficou antes de Lutero. Bom, o Concílio de Florença reafirma, o Concílio de Trento, que é pós-Lutero, ele vai declarar em 1563, ou seja, um ano depois da morte de Lutero. Tendo a Igreja Católica ensinado nos Sagrados Concílios, atualmente nesse geral de Trento, que existe purgatório e que as almas detidas nele recebem alívio com o sufrágio dos fiéis, em especial com o aceitável sacrifício da missa, ordena o Santo Concílio aos bispos que cuidem com o máximo esmero que a santa doutrina do purgatório, recebida dos santos padres e sagrados concílios, seja ensinada e pregada em todas as partes e que seja acreditada e conservada pelos fiéis cristãos. Às vezes eu encontro alguém falando o seguinte, não, católico, temos que viver no ecumenismo, porque as diferenças são poucas. O que nos une é mais forte do que nos separa. Eu falei, olha, não é isso que eu leio. Porque o que nos separa é muito mais grave do que vocês imaginam. Contato, isso aí para mim é necromancia, contato de mortos. Tem questões que são rudimentares, uma afronta à Bíblia, e é o que vale e vigora hoje. Com todo respeito aos que creem assim, me desculpem. O catecismo, você fala, isso não existe mais, isso é uma coisa medieval. Catecismo da Igreja Católica, desculpem a minha falha, compêndio de 2005, pergunta 1030, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para a alegria do céu. Observe,
nesse livro, eu coloco os textos bíblicos para fundamentar a refutação bíblica. Eu não vou citar aqui, por quê? Porque a gente vai demorar horas e horas, ok? Mas tem vários textos bíblicos que vão refutar todas essas heresias. Pois bem, Catecismo da Igreja Católica Romana de 1998. Duas perguntas, recente, 98. Pergunta 210. O que é purgatório? Resposta: o purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, mas embora seguros da sua salvação eterna, precisam ainda de purificação para entrar na alegria de Deus. Pergunta 211. Como podemos ajudar na purificação das almas do purgatório? Resposta: em virtude da comunhão dos santos, os fiéis ainda peregrinos na terra podem ajudar as almas do purgatório. Olha só, oferecendo as suas orações sufrágio, em particular o sacrifício eucarístico, mas também esmolas, indulgências e obras de penitência. Pastor, não existe mais indulgências hoje. Não existe? Catecismo da Igreja Católica, 1998. O que está escrito aqui? Obras de indulgência para ajudar os que estão mortos ali no purgatório. Então não vem com essa que não existe indulgência no Jesus, não, porque existe, e está nos livros deles. Basta você abrir as páginas. A malignidade desta doutrina aumentou ainda mais quando atribuiu a uma pessoa na terra a exclusividade de reduzir os sofrimentos que estão no purgatório, o Papa. Ou seja, a questão clerical subiu a tal ponto que o Papa se viu no poder de definir quanto tempo as almas ficam no purgatório. Isso vai gerar reflexos imediatos nas 95 teses de Lutero. Nós temos o Papa Sisto IV, Sisto IV, perdão, que é esse da foto, Salvator Noster, de 1476, que ele diz o seguinte: a havermos nós concedido a indulgência plenária pelas almas do purgatório a modo de sufrágio, nós, a quem do alto foi conferida a plenitude do poder, desejosos de levar ajuda e sufrágio às almas do purgatório, tirando do tesouro da igreja, vou falar sobre isso, constituído dos méritos de Cristo e de seus santos, concedemos a mencionada indulgência, nós, os papas. Eles que concedem a indulgência. O Papa Leão X, melhor dizendo, ele é da época de Lutero, um dos papas com os quais Lutero conviveu e combateu. Leão X, ele vai escrever uma bula contra Lutero, com um post-quam, que vai dizer o seguinte, e não teve nenhum pudor na afirmação dele: a Igreja Romana, a quem as demais devem seguir como mãe, ensina que o pontífice romano, sucessor de Pedro, está falando de quem? Do Papa. O portador das chaves e vigário de Cristo na terra, pelo poder das chaves que permite abrir o reino dos céus, tirando os fiéis de Cristo, aos infiéis de Cristo, os impedimentos, a culpa, a pena devida pelos pecados atuais, e a culpa mediante o sacramento da penitência, a pena temporal devida segundo a divina justiça dos pecados, mediante a indulgência eclesiástica, pode, por motivos razoáveis, conceder indulgência aos mesmos fiéis de Cristo, unindo pela caridade como os membros de Cristo, que se acham nessa vida, quer no purgatório, pelos abundantes méritos de Cristo e dos santos, e concedendo tanto para os vivos como para os defuntos, por apostólica autoridade, a indulgência acostumou-se a dispensar o tesouro dos méritos de Jesus Cristo, e por aí ele continua dizendo. Pois bem, então os papas dizem, nós podemos tirar as almas do purgatório. Então, se já era um absurdo, a partir de então eles passam a abrogar o poder de uma pessoa na terra, que é o Papa, mediante os quais os papas devem estar sujeitos. Hoje, Francisco, eles têm poder de tirar as almas do purgatório. Lutero, claro que vai reagir, os reformadores vão reagir. Lutero, que em princípio, olha, quando você estuda Lutero, é importante você entender o seguinte: a reforma de Lutero, ela é paulatina. Então, quando ele escreve as 95 teses, ele ainda acredita em purgatório. Depois ele deixa de acreditar. Então, vai ter um desenvolvimento. Não é toda a reforma chega num pacote a Lutero. Não, vai ter um desenvolvimento. Mas, depois ele vai chegar a esse ponto e dizer o seguinte: olha, o que é o purgatório? É engodo do diabo para desacreditar a verdade que só os méritos de Cristo libertam a alma. Mais resumido que isso, impossível. Engodo do diabo. Eu acho que ele não é muito diplomático, não, né? Mas vamos em frente. Zwinglio,
Ele dizia o seguinte, Ulrich Zwinglio, suíço: as verdadeiras escrituras sagradas nada sabem de um purgatório após essa vida. É o artigo 57 dos 67 artigos de Zwinglio. Calvino, ele dizia o seguinte: portanto, precisamos gritar, quanto pudermos, e afirmar que o purgatório é uma perniciosa invenção de Satanás, que destrói todo o valor da cruz de Cristo e que infere uma gravíssima afronta à misericórdia de Deus, dissipa e destrói a fé. Deixo de considerar essas superstições mais crassas, com as quais eles têm fascinado as mentes dos simplórios, superstições estas que, no entanto, são inumeráveis. Institutas 3, capítulo 5. Então, os reformadores são unânimes, é uma invenção, é algo absurdo, é colossal, é superstição, é antibíblico. E nós temos aceitado isso. Pior que isso continua hoje. E eu tenho declaração do Papa atual, Francisco, que eu vou citar para vocês, não sei se vocês querem ouvir, mas eu vou citar a declaração do Papa Francisco concedendo esse favor. Ele que é tão pop, tão querido, mas os papas mudam, a política muda, o sorriso muda, beija a criancinha, mas as doutrinas do catolicismo romano não mudam. Não sejamos inocentes nesse sentido. Confissão Galicana e confissão de La Rochelle, ela fala, que é uma confissão francesa: nós cremos que tudo que os homens têm inventado quanto à intercessão dos santos não passa de abuso e artimanha de Satanás para desviar da forma correta de orar. Nós rejeitamos também todos os outros meios que os homens presumem ter para se apegar a Deus, porque eles tiram crédito do sacrifício, da morte e da paixão de Jesus Cristo. Enfim, consideramos nós o purgatório como um erro proveniente dessa mesma fonte, de onde provém os votos monásticos, peregrinações, proibição do casamento, consumir certos alimentos, etc, etc, etc. Então, são invenções humanas. O Catecismo de Westminster, de 1647, ele diz na pergunta 37, quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Resposta: as almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória, e os corpos que continuam unidos em Cristo descansam na sepultura até a ressurreição. O Catecismo de Westminster, ele reduz a doutrina. Olha, o espírito volta a Deus e o corpo aguarda a ressurreição. Pronto. Não tem um local para pagar pecado. William Tyndale, ele falava sobre isso, ele questionava o Papa. Olha, se o Papa ele é capaz de libertar todas as almas do purgatório, mas ainda assim permite que algumas almas estejam lá, então ele está pecando. Por quê? Porque falta amor. Quando ele escreve De Ecclesia, Tyndale diz o seguinte: contra o amor, porque se não liberta todas é pior do que um demônio, pois se um homem no dia de sábado tira o seu boi do buraco, que escusa possível pode haver para o Supremo Pontífice retraindo a mão de livrar os mortos? Por que ele não tira por amor? Por que ele só tira se você rezar uma missa, pagar uma... Como é que é? Então, se ele tem esse poder, tira todo mundo. Lutero, e ele vai ter esse argumento nas suas 95 teses, ainda que em tese ele acreditasse naquela época em purgatório, ele vai dizer o seguinte, tese 82 nas 95 teses: por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria a mais justa de todas as causas? Se redia um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante. Então, uma das 95 teses é essa, a tese 82, que ele fala, por que ele não tira todo mundo por amor, mas tira por dinheiro? Então, quando no ano seguinte, 1518, ele vai fazer uma explicação, ele vai ampliar as 95 teses e vai explicar tese por tese, porque as teses são frases. Então, ele vai, no ano seguinte, reescrevê-las, explicando-as, dando uma base maior. E ele, então, nessa explicação do debate de valores indulgência, ele vai dizer na tese 26 o seguinte: sim, deveríamos fazer mais e pedir ao Papa que faça o purgatório desaparecer completamente, pois se as chaves da igreja, ainda que apenas no que diz respeito ao desligar, se estendem até lá, todo o purgatório está em suas mãos. Provo isto da seguinte maneira: que ele dê remissão plenária a todos que estão nele. Então, essa é a tese de Lutero. No debate de Leipzig, em 1517, contra João Eck, é um grande debate que vai acontecer no ano depois, ele vai repetir e dizer o seguinte,
que o Papa pode remir todo o castigo devido pelos pecados, tanto nesta vida quanto na futura, que as indulgências são de proveito para quem não cometeu pecado grave, isso sonham sossegadamente os sofistas totalmente indoutos e os aduladores pestilentos, embora não possam demonstrá-lo sequer com um vestígio bíblico. Como é que você vai provar isso que eles dizem? Qual é a base bíblica para você provar que o Papa pode tirar uma alma do purgatório? Qual é o vestígio? E em 1531, Lutero, então, na advertência aos seus estimados alemães, ele vai escrever o seguinte: como irás suportar ainda em tua consciência o blasfemo embuste do purgatório, com o qual enganaram e intimidam todo o mundo traiçoeira e falsamente, roubando-lhe assim quase todos os seus bens e riquezas? Então, é uma mentira, é um engano, e olha, isso é crido e pregado no ano de 2017. É pregado hoje isso. Vamos lá. Vou entrar na terceira parte, que eu falo então a respeito da doutrina da penitência. Estão preparados para avançar na doutrina da penitência? São 3 doutrinas. Quem aqui está sendo edificado? Então vamos lá. A penitência é o 4º dos 7 sacramentos do romanismo, que entende do oferecimento de uma graça santificante ao pecador para obter a absolvição dos pecados. Ela também, como as outras doutrinas romanistas, elas vão se desenvolver gradualmente e é constituída através de 4 fases: contrição, que é a contritio cordis; confissão auricular a um sacerdote, que é a confessio oris. Então, primeiro você sabe que pecou, faz uma confissão pessoal: pequei, eu estou errado. Segundo, você vai até um padre, um sacerdote, para fazer uma confissão auricular, que é a confessio oris, que é a segunda fase da penitência. A terceira é a chamada fase da satisfação, então ele te dá ali uma tarefa: olha, você faz o seguinte, você acende uma vela, reza 25 Pai Nossos, 25 Ave Marias, sobe a escadaria da Penha e, enfim, torce pelo Flamengo, que aí é a pior das penitências. Eu não sei, mas tem gente que faz isso ainda hoje faz isso, não sei como, é uma heresia. Então, é verdade? O crente mesmo, ele usa a cruz, né? Ele segue a cruz, não é verdade? Tem algum crente que não siga a cruz aqui? Tem que ter a cruz no peito, no coração, não é isso? Não é isso? Então, amém. Tem um povo consagrado aqui. Então, tá bom. Bom, não, mas a estrela começa o ministério de Jesus, mas acaba na cruz. Botafoguense não me pega, não. Pois bem, a terceira parte é a parte da penitência em si. Então, depois de você confessar, o sacerdote te dá uma tarefa de casa. E aí, esse placebo, você recebe ele e ele então absolve você dos seus pecados. Ele diz o seguinte: eu te absolvo, em latim, de teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele faz o sinal da cruz e você vai tranquilo para sua casa, com dever de casa para cumprir. Bom, essa é a doutrina hoje em voga, vigente, da penitência. Desenvolvimento. Eu vou passar as bases, ok? Bom, mas o fato é que eles pegam base bíblica. Então eles falam, não, porque a pessoa pecava, tinha que ser punida em penitência e tal, não sei o quê, tinha que ser... Peraí, contexto excepcional, excepcionalidades. Agora, não é para você dar 1 milhão de deveres de casa, que cada vez foi aumentando a coisa e dando poder ao padre. Então, vai ampliando o poder do clero. E no Concílio de Elvira, já no século IV, eu falo, o século IV é um século crucial para a guinada do cristianismo, quando ele vai começar, né, aquela questão do contexto estatal, o contexto de Constantino, dos pais da igreja, já uma geração posterior. Então, nós começamos a ter uma perda no século IV. Já no Concílio de Elvira, na Espanha, então, se arrogava apenas que variam de 3 a 5 anos. Não, você tem que ficar 3 a 5 anos em disciplina. Aí vão, e isso daí é oficializado.
Ainda no século IV, Crisóstomo, ele vai escrever o seguinte, teorizando que a penitência é necessária para retirar aquilo que o perdão do pecado não podia eliminar de completo. Ele dizia o seguinte nas homilias sobre São Mateus: não basta retirar a flecha do corpo, também é preciso curar a chaga produzida pela flecha. Coisa semelhante acontece na alma. Depois de ter recebido o perdão dos pecados, tem de curar por meio da penitência a chaga que ficou. Então, dá uma força à penitência. Já não bastava o perdão puro dos pecados. Século VI, Concílio de Epaona, no ano 517, 29º cânone. Quem quisesse regressar à igreja romanista tinha que fazer uma penitência de 2 anos. E no final, ele tinha a cada 3 dias que jejuar nas missas, sentando junto à porta dos penitentes. Olha a burocracia que vai se tornando. Ano 615, penitencial de São Columbano. As penitências começam a ser tarifadas. Homicídio, jejum de 10 anos. Homossexualismo, jejum de 10 anos, não seguidos. É o jejum semanal, tá? Senão a pessoa morria. Fornicação, se a pessoa cada vez fornicasse, jejum de 3 anos. Fornicação, jejum de 7 anos se fosse mais de uma vez. Roubo, jejum de 7 anos. E autossatisfação sexual, jejum de 1 ano. Então começa uma tarifação. Onde está isso na Bíblia? Mas a nossa tendência, meus amados, como humanos e como líderes, a nossa tendência é burocratizar. Esse é um erro que muito líder comete, porque a gente tem um poder tão grande com o microfone na mão e com as ovelhas sob nosso cuidado, nosso pastorado, que às vezes nós começamos a extrapolar a Bíblia, impondo penas que não são lógicas, não são... Então, esse problema que nós devemos cuidar para nós não incorrermos no mesmo erro. Era natural que depois de um tempo essa tarifação fosse monetizada. E aí, no penitencial de Pseudo Isidoro, ano 700, começou uma terceirização e uma monetização. Diz o penitencial: aquele que por sua debilidade física não puder jejuar nem fazer outras obras penitenciais, pode escolher outra pessoa para que cumpra a penitência no seu lugar, ou pague por ela, pois está escrito: levai as cargas uns dos outros. Olha a base bíblica. Poxa, eu não posso, vou ser jovem. Não é mais fácil? Ano 700. Cutuca o irmão que está do lado: pode pagar uma penitência para mim? Concílio de Trento, já pós-Lutero, 1551, a penitência foi declarada como segunda tábua, onde o náufrago encontraria salvação. Diz um dos cânones, 1551, qual é a sessão? São várias sessões. 14ª sessão, aí está a base. Pois bem, aquele que, por sua debilidade física... eu já falei sobre isso, tenho que ir para frente. Se alguém disser que a penitência e o batismo são o mesmo sacramento, como se esses sacramentos não fossem distintos, e portanto não se dá penitência no nome de segunda tábua depois do naufrágio, seja excomungado. Esse é o primeiro concílio após a morte de Lutero. Já estamos na 4ª sessão, na 14ª sessão, bem posterior, 1551, então a penitência é mantida então como segunda tábua da salvação. 1950, estamos falando numa geração que muitos aqui pertencem. Muitos pertencem à geração. Papa Pio XII, no Jubileu Universal de 1950, declarou o seguinte: no decurso deste ano de expiação, a todos os cristãos que devidamente purificados pelo sacramento da penitência e alimentados com a Santa Eucaristia, visitarem piedosamente as basílicas e recitarem orações, no nosso Senhor misericordiamente concedemos e repartimos uma pleníssima indulgência e remissão de toda a pena que devem pagar pelos pecados. Eu não estou falando do século XVI, eu estou falando de 1950. Vários dos presentes estavam vivos naquela época. E aí, 1966, mais recente, Papa Paulo VI, na Epístola Sacrosancta Portinculi, declara: a indulgência concedida pela Igreja aos que fazem penitência é uma manifestação desta maravilhosa comunhão dos santos, que misticamente une pelo único laço de caridade de Cristo
a bem-aventurada Virgem Maria, os cristãos triunfantes no céu, e os que estão no purgatório, e os que ainda não terminaram sua peregrinação pela terra. A indulgência dada por intermédio da Igreja Romana diminui, pois, e até suprime a pena que impede de algum modo, a mais íntima união com Deus. Aquele que faz penitência acha, portanto, dessa modo singular, caridade eclesial, auxílio para lançar fora o velho homem e revestir o novo. Então, os papas mudam, mas a doutrina não muda. O Papa Francisco é legal, ele joga bola, é torcedor. A doutrina não muda. Não sejamos pessoas indoutas, com Bíblia fechada. As doutrinas se mantêm. Eles continuam pregando tudo isso que vocês têm ouvido. E a confissão auricular, se absurdos, o absurdo vai aumentando, dando poder a um padre absorver pecados. Volta a dizer, não vou usar as bases bíblicas aqui, senão gastaríamos horas só com textos bíblicos. Mas somente no século XI que os padres começaram a absorver pecados através da confissão auricular, porque até então a confissão era opcional. Você está com texto que compartilhar, está guardando. Poxa, vai confessar com alguém que tem mais maturidade, isso daí é bíblico, isso é Tiago, isso daí está. Mas é opcional. Agora, não, tem que confessar com o padre, ele vai te dar o dever de casa e vai perdoar os teus pecados. Então, nós começamos a ter isso. O Papa Inocêncio III, no 4º concílio de Latrão, ele ordena que todas as pessoas deviam confessar os pecados a um sacerdote pelo menos uma vez por ano. No Concílio de Trento, que eu já citei na 14ª sessão, ele vai dizer o seguinte, esse Papa daí, Júlio III: se alguém disser que a absolvição sacramental, que é dada pelo sacerdote, não é um ato judicial, olha o nível, senão um mero ministério de pronunciar e declarar que os pecados serão perdoados ao penitente, com a única condição de que se acredite que está absolvido, ou que o sacerdote faça uma absolvição não séria, mas apenas por trapaço ou zombaria, ou disser que a confissão do penitente não é necessária para que o sacerdote o absolva, seja excomungado. Isso está valendo hoje. Isso vale hoje. Nessa mesma sessão, nessa sessão do Concílio de Trento, disse qual é o principal momento da confissão auricular. Nesse mesmo sessão do Concílio de Trento diz: ensina além disso o Santo Concílio que o princípio do sacramento da penitência, e no qual principalmente consiste a sua eficácia, se concentra naquelas palavras do ministro: eu te absolvo. Ou seja, quando ele fala isso, então acontece a absolvição de pecados. E aí a Igreja Católica mantém o controle sobre as vidas. Olha que ponto nós chegamos em relação ao poder nocivo da religião. Os reformadores, naturalmente, eles gritam sobre isso. Wycliffe, ele vai falar que foi considerado herético pelo Concílio de Constância e o decreto do Papa Martinho. Logo Martinho, podia ser outro, não. Mas enfim, Papa Martinho, 1418, diz o seguinte: se o homem está devidamente contrito, toda confissão exterior para ele é supérflua e inútil. Importante ele confessar a Deus contritamente, internamente. E então já temos Zwinglio, ele vai expressar que no cristianismo as pessoas em angústia espiritual procuram um ministro evangélico para consulta, para conselho, ou até para intercessão. Olha, ora por mim e tal, mas nunca para obter deles confissão de pecado, absolvição de pecado. Lutero, no Catecismo Maior, de 1529, ele vai dizer o seguinte: em todos os tempos ensinamos a respeito da confissão que ela tem que ser livre, quis ser livre, e que abandonamos a tirania do Papa, estando todos livres de sua coerção e libertados do insuportável fardo imposto à cristandade, pois conforme todos experimentamos, até agora não houve nada mais pesado do que o fato de ser obrigado a todas as pessoas a se confessarem sob pena de incorrer no pior pecado mortal. É uma maldade. Olha, vai para o padre te perdoar, não precisa disso, isso é desnecessário. Quando Lutero escreve em 1523, como instruir ministros na igreja, ele vai escrever o seguinte: o 4º ofício, ligar e absolver pecados. Desse ofício, não apenas se apropriaram e o arrogaram para a si, mas dele derivaram arrogantemente a conclusão de que o direito de fazer leis pertence exclusivamente a eles. Também fazem uso do ofício de ligar e absolver as confissões e excomunhões, mas nenhum direito, com abuso condenável, com essa rapinagem e peculato sacrílego, alcançar o que o ofício de ligar e absolver. E ele continua
citando outros textos bíblicos, enfim. E aí nós temos esse abuso. Vamos à doutrina das indulgências. Lembra que eu falei das 3 doutrinas que nós íamos abordar? Qual é a primeira que nós falamos? Purgatório. Qual é a segunda? Penitência. Agora vamos falar das indulgências. Será que as indulgências permanecem válidas hoje? Bom, elas têm a pretensão de conceder perdão de pecados, de forma parcial ou completa, àqueles que não foram plenamente eliminados pelo sacrifício de penitência. O Papa Gelásio I, século V, final dele, escreve da remissão dos pecados o seguinte, e eu vou avançando ali: quantos, porém, conhecemos que pecam contra o Espírito Santo, contra os diversos hereges, que se convertam à fé católica e que aqui alcançam perdão de sua blasfêmia e recebem esperança de obter indulgência no futuro? Nenhum pecado há em efeito cujo perdão não ore a Igreja Católica, ou dele que pelo poder que lhe foi devidamente concedido. Ou seja, a única instituição que pode perdoar pecado é a Igreja Católica. Esquece Jesus. Esquece orar a Deus em nome de Jesus. Mediador não, é a Igreja Católica. E os católicos romanos pregam isso até hoje, creem nisso até hoje. O ano 1000 era emblemático. O ano 1000 foi um emblemático porque teorias da volta de Jesus, assim como houve um pouco no ano 2000, aí você começa a ver 2000 passarás, 2000 não passarás e tal. Essas especulações, elas acontecem no ano 1000, que é um ano redondo, em que pese o nosso calendário, em que pese o calendário ter sido mudado, em que pese tantas questões, mas as pessoas começaram a ficar preocupadas com a volta de Jesus no ano 1000. Então começou um aumento por indulgências. Mas qual é o problema das indulgências? Eu vou começar a avançar aqui. Porque nós tínhamos um incentivo a você procurar 4 locais muito sagrados, que eram Jerusalém, o Santo Sepulcro, Roma, o Monte Gargano, também na Itália, e Santiago de Compostela. Quem visitasse esses 4 lugares receberia indulgência, perdão dos pecados. Só que nem todo mundo podia visitar. E você lembra que em 1076 os árabes conquistam Jerusalém, fica mais difícil. Então esse Papa daí, Urbano II, ele cria uma cruzada, porque começa a haver cruzadas não oficiais. Vamos a Jerusalém, vamos... Ele fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos libertar Jerusalém dos infiéis. E quem morrer na cruzada ou durante a cruzada, mesmo que seja no trajeto, vai receber perdão dos pecados de maneira completa. Olha que beleza. Eu estou cheio de pecado, vou fazer uma viagem, se eu morrer no caminho eu estou no céu. Eu vou matar um monte de muçulmano, mas mesmo assim, se eu morrer, eu vou para o céu. Então, ótimo. E começa as cruzadas, porque um Papa disse que quem morresse na cruzada no caminho, ida ou volta, você está voltando, tropeçou, morreu, está garantido perdão dos pecados. Então, olha o poder do homem, a maldade do homem, enganar as pessoas. A teoria dos tesouros da igreja. Você que leu os 95 teses, você vai ver que Lutero às vezes fala dos tesouros da igreja, o tesouro da igreja, o tesouro da igreja. Alguém aqui sabe o que é o tesouro da igreja? Ou lembra o que é o tesouro da igreja? Eu vou falar sobre isso. Bom, 2 teólogos franceses, eles vão desenvolver o seguinte, olha a tese, saldo em conta corrente, que é o seguinte: quanto ao sacrifício de Jesus e as boas obras realizadas pelos cristãos em vida, estes cristãos que realizaram boas obras, ao falecerem, eles vão direto ao céu. Eles realizaram boas obras, só que eles deixaram excedente de santidade. Teve uma sobra de santidade. Virtudes, penitências, sofrimentos que superam qualquer pena temporal. E essa sobra, eles foram para o céu, mas eles fizeram tanta coisa, o sacrifício de Jesus foi tão... que sobrou um tesouro na terra. E esse tesouro ele vai ser administrado pelo papado, para distribuir a quem ele quiser. Isso é a indulgência. Agora você está entendendo o que é indulgência? Eu que tenho o saldo, então o fulano morreu em santidade, sobrou, ele fez muita santidade, sobrou para outros. Eu sou o Papa, então eu posso oferecer para você, olha, eu vou te dar 50 dias no purgatório, eu vou te dar 20 anos no purgatório a menos e tal. Eu tenho esse poder. Olha a criatividade. E até hoje, o catolicismo romano, que dizem, nós temos mais coisa em comum do que coisas que nos separam, até hoje, eles ensinam e pregam sobre isso. Não sejamos
indoutos. Então esse excedente também é denominado hoje como depósitos, cúmulos, tesouros de mérito, tesouros meritorum e bens espirituais da comunhão dos santos. E eles são distribuídos pelo Papa não apenas aos vivos e mortos no purgatório. Eu vou citar o catecismo da Igreja Católica Romana, de hoje. O cristão que procura purificar-se do seu pecado e santificar-se com a ajuda da graça de Deus não se encontra só. Existe, portanto, entre os fiéis, os que já estão na pátria celeste, os que foram admitidos à expiação no purgatório e os que vivem ainda peregrinos na terra, um constante laço de amor e abundante permuta de todos os bens. Nesta admirável permuta, a santidade de um aproveita outro. A sua santidade pode ser aproveitada por ele. Muito para além do dano que o pecado de um possa ter podido causar aos outros. Assim, o recurso à comunhão dos santos permite ao pecador contrito ser purificado mais depressa e mais eficazmente das penas do pecado. A estes bens espirituais da comunhão dos santos, estou falando do catecismo da Igreja Católica, também lhe chamamos o quê? Tesouro da Igreja. Pertence igualmente a esse tesouro o preço verdadeiramente imenso, incomensurável, sempre novo que tem junto de Deus as orações e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos que se santificaram pela graça de Cristo, que trabalhando pela sua própria salvação, igualmente cooperam na salvação dos seus irmãos na unidade do corpo místico. Ou seja, vão para o céu, mas teve tanta santificação que sobrou para oferecer para os demais. Naturalmente, a ideia era declarar que a liderança romanista detinha o poder de conceder tal tesouro. E aí nós lemos: a indulgência obtém-se mediante a Igreja Católica, que em virtude do poder de ligar e desligar que lhe foi concedido por Jesus Cristo, intervém a favor de um cristão e lhe abre o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos para obter do Pai as misericórdias, o perdão das penas temporais devidas pelos seus pecados. Nós podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo para eles indulgências, meus amados, isso nos dias de hoje. E aí, eu vou citar aqui o Papa Pio X, de 1905, no Catecismo Maior elaborado por ele, no qual ele cita, pergunta 222, a comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório? Sim, a comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório, e os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório, e nós damos honra e glória aos santos, e podemos aliviar as almas do purgatório aplicando-lhe sufrágio deles missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. O Papa, a partir de Clemente VI, vai de maneira clara se afirmar como distribuidor disso. Nessa bula chamada Unigenitus Dei Filius, ele diz o seguinte: o Filho unigênito de Deus adquiriu um grande tesouro para a Igreja e confiou este tesouro a quem? A São Pedro e a seus sucessores, vigários seus na terra, para os dispensarem salutarmente aos fiéis. Quem que os papas declaram-se ser? Hoje, sucessores de Pedro. Então, no entendimento do romanismo, o Papa, ele tem acesso, ele tem a senha a esse saldo para poder distribuir, transferir, como ele quiser, através das indulgências, esses perdões dos pecados. O Papa Sisto VI declarou na encíclica Romani Pontificis Provida, diz o seguinte: nós a quem foi do alto atribuída a plenitude do poder, desejando levar do tesouro da Igreja Universal, no caso a Igreja Católica Romana, constante dos méritos de Cristo e de seus santos, auxílio e sufrágio às almas do purgatório. Papa Pio V ensina e ordena, considera anátemas que afirmam ser inúteis e neguem que a Igreja Católica tenha poder de concedê-los. Olha só o que diz aqui: o sumo pontífice romano, por cuja autoridade e prudência se estabelecerá o mais conveniente para a Igreja Universal Católica Romana, e deste modo se distribui a todos os fiéis o piedoso, santo e íntegro tesouro das santas indulgências. Então, eu vou avançar, por quê? Porque nós vamos ter essa questão. Só que o Papa, ele não tem condição de distribuir tudo para todo mundo, ele tem que terceirizar isso. Então depois ele vai terceirizar esse oferecimento. Em 1899, na bula Acta Sanctae Sedis, ele autoriza os arcebispos da América do Sul a concederem 8 dias de indulgências, delegando a eles poder.
O Papa Pio X, ele começa a tarifar os dias de indulgência, conforme a estrutura da eclesiologia romana. Só nesse período de Pio X, ele diz o seguinte: os cardeais são autorizados a oferecer 200 dias de indulgências no purgatório, os arcebispos 100 dias e os bispos 50 dias. Meus amados, pelo amor de nosso Senhor, é para fazer um minuto de silêncio quase, de tristeza. Aí começam a surgir os anos do jubileu. Eu não vou falar sobre isso, vão ser combatidos. Mas Bonifácio VIII, em 1300, ele começa a conceder indulgência extraordinária e plenária a quem visitasse os túmulos de Pedro e Paulo em Roma. A cada 100 anos ele falou: olha, nessa bula ad perpetua rei, ele vai oferecer cada 100 anos, quem vier a Roma venerar o túmulo deles vai ganhar indulgência plenária. Claro, eu não vou viver daqui a 100 anos, eu tenho que ir agora, não é verdade? Tem que aproveitar. Só que depois, e aí está o texto, depois o Papa Clemente, ele fala o seguinte: poxa, mas agora chegou a minha vez, ninguém vai visitar, então eu vou diminuir para 50 anos. Então o ano jubileu passou a celebrar em 1350. Aí o Papa, o Urbano VI, fala: não, peraí, mas 50 anos eu não vou estar aqui. Ele passa então para realizar a cada 40 anos, para conseguir receber a fluxo a Roma, em 1390. E aí o outro, depois ele vai arredondar para 1400. Aí você fala: mas isso mudou, pastor. Os dias de hoje a igreja mudou. Olha, os padres não falam mais em latim, os padres dançam nas missas, eles cantam corinhos evangélicos. Teve um padre que até saudou as pessoas com a paz do Senhor, pastor. Eles mudaram. A liturgia muda, a doutrina não muda. O Papa Francisco, o queridinho da garotada, abrindo a porta santa em 2015, ele prometeu na sua bula Misericordia Vultus o seguinte: esse Papa do amor ama tanto que não esvazia o purgatório. Na festa da Imaculada Conceição, terei a alegria de abrir a porta santa. Será então uma porta da misericórdia, onde qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus, que consola, perdoa e dá esperança. O jubileu inclui também o referimento à indulgência. 2015, Papa Francisco. Esta indulgência, no ano santo da misericórdia, adquire uma relevância particular. No sacramento da reconciliação, Deus perdoa os pecados, que são verdadeiramente apagados, mas o cunho negativo que os pecados deixaram nos nossos comportamentos e pensamentos permanece. A misericórdia de Deus, porém, é mais forte também do que isso. Ela torna-se indulgência do Pai e, através da esposa de Cristo, alcança o pecador perdoado e liberto de todo o resíduo das consequências do pecado. A Mãe Igreja, a Igreja Católica, com sua oração e a sua vida, é capaz de acudir à fraqueza de uns com a santidade de outros. Meses depois, no dia 1º de setembro de 2015, ele vai escrever para o serviço Rino Fisichella. Ele escreve, esse mesmo Papa escreve o seguinte: para viver e obter a indulgência, os fiéis são chamados a realizar uma breve peregrinação à Porta Santa. O cara tem que viajar até Roma para conseguir perdão dos pecados. Hoje, 2015, estabeleça igualmente que se possa obter a indulgência no santuário que se abrir a porta de misericórdia nas igrejas que tradicionalmente são identificadas como jubilares. Enfim, a indulgência jubilar pode ser obtida também para quantos faleceram. Podemos, no grande mistério da comunhão dos santos, rezar por eles para que o rosto misericórdia do Pai os liberte de qualquer resíduo de culpa. E decidi conceder, Papa Francisco, a todos os sacerdotes para o ano jubilar a faculdade de absorver pecados. Ele decidiu, concedeu aos padres esse poder de aborto, porque os padres não estavam liberando perdão do aborto. Não, eu não posso te absolver. Ele falou: mas eu concedo esse poder, dou uma canetada aqui, agora passa a valer. Quantos cometeram e arrependidos de coração pedirem que lhes seja perdoado.
Estabeleço por minha própria vontade, moto próprio, que quantos, durante o ano santo da misericórdia, se aproximarem para celebrar o sacramento de reconciliação junto aos sacerdotes da fraternidade de São Pio X, recebam validamente, licitamente a absolvição dos seus pecados. Cadê Jesus nisso? Cadê pedir perdão a Deus em nome de Jesus? Então, meus amados, não se enganem, não se enganem. Só que as indulgências começam a ser vendidas. E aí, nós estamos chegando lá. Esse Papa daí, o VI, na bula Salvator Noster, ele vai dizer o seguinte: nós, em virtude da autoridade apostólica, queremos vir em auxílio com o tesouro da igreja às almas que se encontram no purgatório. Concedemos e concordamos. Se parentes, amigos ou outros fiéis cristãos levados pela piedade para com as almas purgatórias postas ao fogo e em expiação das penas que pela divina justiça lhe cabem, durante o dito decênio, restauração da igreja de Santos, enquanto visitam a dita igreja, doarem uma determinada quantia de dinheiro, aí começa o dinheiro, como as indulgências, ou ainda mandarem por meio de mensageiro, ou seja, você não pode ir nessa igreja, mas manda alguém levar o dinheiro lá. Queremos que essa indulgência plenária está aqui. Queremos que essa indulgência plenária, a modo de sufrágio, valha para a remissão das penas para proveito das mesmas almas purgatório, em prol das quais, como é pressuposto, desembolsaram a supradita quantia em dinheiro ou capital. Então, pronto. Nós temos a venda de indulgências. E aí você pode terceirizar isso. Os tipos de indulgências, na época, plenárias, parciais, temporais, perpétuas, locais, reais ou pessoais. Plenárias, olha, completos. Completo. Qualquer pecado parcial, olha, relativo. Você vai ficar 20 anos a menos ou 200 anos a menos no purgatório. Temporais, olha, só vale por esse período, por essa Semana Santa, etc e tal. Perpétuos, não é para sempre, está garantido. Locais, só se for nesse local. Real, através de uma medalha, escapulário, alguma coisa que você, um objeto. E pessoal, não, só você que eu dou. E aí depois isso vai ser reduzido. Temos o Manual da Indulgência, editora Paulus, 1990. A indulgência agora é só parcial plenária, conforme liberta em parte ou de toda a pena temporal devida. Então hoje só valem as duas. Pois bem, aqui eu coloco o outro que está vendo aqui, Catecismo da Igreja Romana. A indulgência parcial plenária consoante liberta parcialmente a totalidade da pena temporal devido ao pecado. Os cálculos aleatórios, os papas vão começar a dizer os tempos aleatoriamente. Lutero vai contestar isso. E eles, por exemplo, o Papa Leão XIII ofereceu 300 dias de indulgência para que antes das aulas rezasse uma oração de Tomás de Aquino. Ó Deus misericordioso, e etc e tal. Se você rezasse a oração dele, você ganhava 300 dias a menos. 10 anos depois, um Papa ofereceu uma indulgência menor, 100 dias, para quem começasse o dia rezando a própria alma de Tomás de Aquino. Se você começasse o dia rezando o seguinte: ó bem-aventurado Tomás, obtém-nos de Deus, mediante Jesus Cristo, fé invencível, amor abrasado, vidas mais castas e verdadeiro conhecimento. Pronto, ganhei 100 dias a menos no purgatório. É fácil, não é verdade? O Papa Pio X, no perdão do crucifixo, 300 dias de indulgência, quem ousasse beijasse o crucifixo, e depois nós vamos ver, naturalmente, na ausência do crucifixo, você pode fazer o sinal da cruz e beijar. Então, nós temos um hábito, as pessoas vão entrar em campo de futebol, beijam e tudo mais, e nós temos essa questão. Aí voltamos ao Papa atual, Francisco. Ele vai oferecer uma indulgência por causa da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu onde? Aqui no Rio de Janeiro. E em 24 de junho ele declarou o seguinte, deixa eu avançar aqui: concede indulgência plenária que pode ser obtida uma vez por dia, nas habituais condições, etc e tal, ali embaixo, e nos exercícios piedosos que se realizarão no Rio de Janeiro, ali concluindo com a oração oficial da Jornada Mundial da Juventude, invocações devotas à bem-aventurada Virgem Maria, Rainha do Brasil, sob o título Nossa Senhora da Conceição Aparecida, além de outros padroeiros intercessores. E teve crente que foi na Jornada Mundial da Juventude e sentiu a presença do Espírito Santo. Não sentiu a presença do Espírito Santo. Nós damos indulgência a quem, a Maria e demais padroeiros. É de chorar quando você ouve isso. É uma vergonha. Eu não vou para a quarta parte, eu só vou avançar aqui,
mas temos o culto às relíquias. Eu vou avançar aqui até chegar às relíquias. Lembra que eu falei do catálogo de relíquias de Wittenberg, que Lutero pegou? Tinha 17.443 peças que dariam 127.199 dias a menos no purgatório. Lá tinha um dente de São Jerônimo, um dente de Santa Beatriz, 4 pedaços do corpo de São João Crisóstomo, 6 ossos de João. Olha, as pessoas fazendo reverência e orando: São Bernardo, estou diante de seus ossos, dá-me graça. E as pessoas acreditavam que ganhariam dias menos no purgatório. 4 fios de cabelo da Virgem Maria, um retalho das fraldas de Cristo, um fio da barba, um prego da cruz e um espinho da coroa de Jesus, um pedaço da arca de Noé, um osso da pena de Santa Juliana, e os pelos do gigante São Cristóvão. Não existiu, é um mito, mas, enfim, conseguiram o pelo da barba dele, 2 dentes e uma das mãos dos santos inocentes, um pedaço de madeira do presépio de Belém e um pouco de ferrugem no forno. Foram lançados 3 jovens da Babilônia. Essas indulgências estavam no catálogo de Wittenberg. Como Lutero podia ficar quieto? Olha, nem se esse catálogo tivesse assim: Igreja Batista Peniel do Estácio, a gente tinha que ficar calado. Nos dias atuais você fala, a gente ri porque é cômico, eu diria até tragicômico. Agora, você pensa que isso é coisa do passado? Hoje em dia, você pode ver as relíquias e venerá-las. O Santo Sudário é o mais famoso. Século XIII, um pano daquele período, mas até hoje na Catedral de Turim o pessoal deixa. Vamos lá. A esponja na qual deram vinagre a Jesus na Basílica de Santa Cruz de Jerusalém. Lá tem a esponja que deram. Está lá, você pode visitar lá e você vai ver. A cabeça de Tito, eu tirei lá em Creta, na igreja de São Tito. Está vendo aquela doma redonda? Tem o crânio de Tito. E as pessoas vão lá venerar Tito. Eu peguei fila, não para venerar, para tirar foto. Eu entrei na fila. Eu falei: com licença, por favor, eu vou tirar uma selfie. Fiz uma cara de respeito. Você está vendo minha cara? Senão, a coisa podia ficar feia. A túnica de Jesus costurada por Maria, na Catedral de Trèveris. Está lá a túnica. A túnica de Jesus no caminho à cruz, na Basílica de Saint-Denis e Argentois, Paris. Está lá a túnica de Jesus. Isso hoje, gente. As pessoas estão venerando hoje. Um pedaço do berço de Jesus na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. A gente ri, mas tem um pedaço de madeira que o pessoal diz que é do berço de Jesus e estão se prostrando. A roupa de Maria na Catedral de Chartres. Os ossos dos 3 reis magos, aliás, 3 reis magos, na Catedral de Colônia. Eu vi isso daí. Eu entrei na fila também. Eu entro nessas filas também, gente, para tirar foto. Para garantir, né? Isso daí, Catedral de Santiago de Compostela, isso daí eu ri porque não tinha ninguém na frente. Eu falei: tio, sepulcros de São Tiago, os ossos de Tiago em Santiago de Compostela, braço de São Francisco Xavier, lá em Macau, e também na igreja. Oh, que coisa macabra, tá vendo? Que cena macabra, que coisa. Meus amados, a língua de Santo Antônio, na Basílica de Pádua, uma língua, exumaram o corpo, tiraram uma língua e está lá a língua. Isso daqui é uma língua, essa coisa, que coisa nojenta. Você não sente nojo nisso? As pessoas se prostram e pedem a Santo Antônio proteção, direção. Aí você fala: não, o Papa é bonzinho, o que nos une é muito maior do que nos separa. Pelo amor de Deus. Então manda proibir isso. O Papa ama as pessoas, manda aquelas velhinhas que estão subindo as escadaria da Penha pararem de subir, dizer que aquilo ali não vale nada. Se ama mesmo, manda parar de fazer isso. Braço de São Francisco já falei, língua de Santo Antônio, a escala sancta já falei. Agora, a escala sancta só tem uma, não é verdade? A que Jesus subiu, não é isso? Aí você pode encontrar lá na Basílica de São João Laterano, em Roma. Você pode encontrar na igreja de São Paulo, em Campli, na igreja de Santana de Doró,
na França, a Igreja de Santa Cruz em Bad Tölz, na Alemanha, Capela de Loredo em Breno, na República Tcheca, Capela de Peregrinos em Ruhlbruck, na República Tcheca. É uma escada só, você encontra em vários lugares. E todo mundo peregrina com essa escala que Jesus subiu. Sandália de Jesus. Alguém conseguiu uma sandália e falou que era de Jesus. Estão lá, na Abadia de Pruim. Coroa de espinhos, na Catedral de Notre Dame. Você vai em Paris, vai visitar a Catedral de Notre Dame, olha lá a coroa de espinhos. O espinho de Jesus, meus amados, você encontra espinho de Jesus em 700 igrejas ao redor do mundo. Tem um espinho de Jesus. Sendo que para fazer uma coroa de espinhos, se calculou de 50 a 70 espinhos. Você tem 700 espinhos. Tem alguma conta errada. O cálice da última ceia, apesar de ter sido um, ele é venerado na Catedral de Gênova e na Catedral de Valência. Algum está errado. Mas a Igreja Católica Romana permite que você vá nos dois venerá-los. Mas não era um cálice só da ceia? Eles veneram dois. Pedaço da cruz de Jesus. Só em Portugal tem 6 templos que tem pedaço da cruz. Esse daí de uma igreja na Espanha. A lança que feriu Jesus, meus amados, quantas lanças feriram Jesus? Não foi uma. Bom, você encontra ela para venerar na Basílica de São Pedro, no Palácio de Viena, que é essa da foto, no mosteiro de Ekmiadzin, na Armênia, na igreja de São Pedro, em Antioquia, e na igreja de Cracóvia. Ou seja, foi uma. Você encontra em vários lugares. O sangue de Jesus, na Catedral de Bruges. Se você quer ver o sangue de Jesus, vai para a Bélgica. Está lá. E eles beijam. O sangue de Jesus, meus irmãos. Então, os pregos da cruz não eram, prego nas mãos, não é isso? E um no pé, nos pés, 2 pés. Então, eram 3. Você encontra em quantos lugares? Roma, Veneza, Aachen, Madrid, Nuremberg, Milão, Praga, Monza, Trier, Bamberg. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eram 3, agora são 12. E a Igreja Católica Romana permite vocês venerá-los. O prepúcio de Jesus. A gente tem que decidir se chora ou se ri, porque é de lamentar. Você encontra em 11 lugares prepúcio de Jesus. 11 lugares. Então, como diria Calvino, se a idolatria não é mais do que a transferência da honra a Deus a outros lugares, negaremos que não é idolatria? Não adianta justificar. Observe-se, e aí ele vai falando de tesouros de relíquias e tal. Enfim, ali no final, é o que se dá com as relíquias. Nela tudo é tão emaranhado e confuso que não se poderia adorar os ossos de um mártir sem se arriscar a adorar os de um bandido, de um ladrão, de um burro, de um cachorro, de um cavalo. Tu não sabe que osso é aquele. Enfim, meus amados, eu entraria na 6ª parte, a qual eu talvez lograria falar em 15 minutos, mas eu respeito o tempo que me foi dado. Falo sobre isso ou passo a palavra, pastor? 10 minutos? Os irmãos me permitem mais 10 minutos para eu adentrar as teses de Lutero? Eu peço desculpas, então, aos amados. Pode contabilizar, pastor, para mim, por favor. Obrigado. Bom, a Alemanha é dividida em 3 partes, e o Papa dá uma parte para Alberto de Brandenburg, esse daí, e faz o seguinte, olha, você vende as indulgências, de 8 a 9 ducados cada, e fica 50% para você, 50% para mim. Mas o padre devia ao banqueiro Fugger, sobre quem nós falamos, Fugger de Augsburg. Então, junto ao inquisitor vendedor, ele tinha o pessoal do banco que pegava a parte que seria para pagar a dívida do Papa. Sim, o Papa também tinha dívida. Não, o Papa não era brasileiro. Calma. Para executar as vendas, ele contrata esse homem, João Tetzel. E ele mandava então uma banda na frente, tambores, bandeiras papais, tocar sinos, e aí é uma imagem da época, da procissão. Na cidade ele dirigia a praça central, começava a falar sobre o inferno, o sofrimento dos parentes. Ele dizia o seguinte: não escuta a voz dos pais e outros conhecidos mortos, clamando, dizendo misericórdia, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu, temos sofridos e tal. O pai está clamando pelo filho, a mãe pela filha. Essa é uma xilografia da época. O jargão repetido
ele pegava e fazia uma rima, que está até ali. Assim que o dinheiro te entrar na caixa, a alma saltará para o céu. Ou seja, assim que você jogar dinheiro no caixa, a alma salta para o céu. É imediato, é automático. Como se fosse fácil assim, não é verdade? E aí, ele não fazia só chantagem, ele pegava uma vela e botava a mão na vela. As pessoas ficavam olhando, botando a mão na vela. E ele falava assim: vocês já sofreram as queimaduras de um dedo? Imagina queimar o corpo inteiro e tal. É só comprar essa indulgência concedida pelo Papa. E aí você vai ter perdão pelos pecados que são feitos hoje e no futuro. E aí nós temos mais uma imagem antiga de Lutero. E aí nós temos essa pedra, eu gosto de citar, que está lá na Alemanha. Se você for em Braunschweig, você vai ver Tetzelstein, que é uma pedra que marca o seguinte: teve um cara em Leipzig que falou o seguinte para Tetzel: se eu compro a indulgência, mas eu posso comprar uma indulgência para o pecado que eu ainda vou cometer? Aí Tetzel falou: pode, sem problema nenhum. E ele vendeu para um pecado que o cara ainda ia cometer. Aí você fala assim: absurdo. Quando chegou em Braunschweig, aquele mesmo cara chegou com um grupo de pessoas e roubou o Tetzel. Aí disse: você é maldito, está roubando o tesouro, o papel. Eu já comprei a minha indulgência. Eu já tenho garantido perdão por esse pecado. Ele levou o dinheiro todo. E aí fizeram esse monumento, essa estátua, esse marco do local onde foi feito esse roubo. Sim, gente, tinha flamenguista naquela época. Bom, ele está chegando perto de Wittenberg. E aí Lutero, então, está começando a redigir as suas 95 teses. E ele vê a oportunidade que eu já citei para vocês. Bom, dia 2 é dia dos finados, todo mundo tem que estar nos seus cemitérios para fazer a missa pelos seus parentes. Dia 1º, todo mundo vem para Wittenberg, porque é dia de todos os santos, todo mundo vai estar aqui em Wittenberg. Então, dia 31, a fila vai estar grande, porque assim que abrir a porta da igreja de todos os santos, o pessoal vai entrar e vai embora. Eu tenho que aproveitar o dia 31. E no dia 31, então, ele coloca e prega as suas 95 teses, com o título de Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências, no portão da igreja do Palácio, a igreja de todos os santos. E aí, sobre os vendedores de indulgência, tese 27, erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa absorvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Tese 27, pregam doutrina humanos que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada no caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Bom, creio eu que eu atingi meu tempo. Eu quero agradecer aos irmãos pelo tempo concedido, pela vossa presença. Espero que tenha sido edificante. Se o amado pastor me permite comentar sobre o livro, do qual baseei todos esses slides e muito mais está nesse livro, R$50, Martinho Lutero, a Reforma Protestante, trouxe apenas alguns. Então, se você quiser, leve, aqui estão todos os documentos, todas as fontes usadas, e que Deus então te abençoe rica e abundantemente. Muito agradecido, muito obrigado, que Deus abençoe. Pastor Marcos.